Olá, no EnsinaCast de hoje eu te faço uma pergunta. Você é de direita ou de esquerda? Você sabe o que significa essas ideologias? Tá chegando o dia do seu voto, tá chegando o dia da eleição e é bom ter isso na ponta da língua. Tá começando mais um EnsinaCast. Quem é mais atento e acompanha a gente tá vendo que tem algumas mudanças aqui. E tudo isso é porque a gente deu um tempo para pensar melhor sobre um especial sobre as eleições. O dia está chegando, é o dia 2 de outubro, que é o primeiro turno, e no dia 30 de outubro, o segundo turno. E é bom que a gente saiba mais sobre o que significa nosso voto, né? Então, a gente está trazendo especiais aí, conteúdos sobre as eleições, para que você tenha mais informação e escolha melhor o seu candidato. Pensando nisso, o nosso convidado de hoje é o Matheus Martins, advogado e escritor, que está aqui com a gente para falar sobre direita, esquerda e sobre outros conceitos que rola nesse período de eleição. Bem-vindo, Matheus. Obrigado. Matheus, eu costumo falar para o pessoal aqui que gosto de começar do começo, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre essas ideologias, sobre esquerda e direita. Na época que de eleição a gente vê muito ataque. Esquerdista é isso, direitista é aquilo. Mas às vezes a gente não para pensar o que realmente significa cada um desses conceitos. Explica para a gente, por favor, o que significam. Claro. Inicialmente, agradecer a presença, né? O convite feito. Agradeço também a quem também está nos assistindo. E iniciar pela questão realmente histórica, né? Direita e esquerda, onde surgiu? Isso surgiu justamente na Revolução Francesa, né? Onde simpatizantes da Revolução ficavam à esquerda, por exemplo, na Assembleia Constituinte, e os conservadores ficavam à direita. Então, até hoje, esse termo é muito ligado à política quando se fala em conservadores e progressistas, né, entre direita e também membros da esquerda. Aqueles que defendem, né, por exemplo, um regime do capital atualmente e os que defendem, né, ou a social-democracia ou o socialismo, né, e aí nós vamos também ter a extrema esquerda, por exemplo, que defende já o regime comunista. Tá. Então, a direita, o que significa hoje? Que aí a Revolução Francesa foi no finalzinho de 1700, comecinho de 1800, né? Deve ter mudado muita coisa de lá para cá, né? Mudou muita coisa, né? A direita, tradicionalmente quando nós chamamos de direita, né? Ela está muito ligada, principalmente ao século XIX, século XX e agora ao século XXI, ao liberalismo. Né? Aquilo que entendemos como liberalismo econômico. Ou seja... É muito amplo. É muito amplo. Liberalismo, temos o liberalismo clássico, temos, né, o liberalismo, o anarcocapitalismo. Então, temos várias escolas também ligadas ao liberalismo, né? E é ligado também ao movimento conservador. Né? Temos aí o movimento conservador na Inglaterra, temos o movimento conservador nos Estados Unidos. E aí acabou ficando nessa polarização, né, entre direita e esquerda, ligada a um lado conservador, que defende a iniciativa privada, que defende a propriedade privada, e de um lado um campo mais progressista, né, o campo da esquerda, que na política ocidental é ligada às políticas progressistas e sociais, né? Lógico que também tem uma certa variação. Temos a social-democracia, né, que defende a manutenção do regime do capital, mas com políticas de intervenção do Estado para diminuir a desigualdade social, isso também é histórico. E temos aí também os defensores, por exemplo, do socialismo. Estava pesquisando, tem, por exemplo, a gente sempre fala direita e esquerda, mas mesmo dentro disso ainda tem várias vertentes, vários grupos dentro desses pensamentos, né? Claro, tanto a direita quanto a esquerda temos aí uma série de fragmentações. Entre a direita nós temos a direita do liberalismo clássico, né? Que defende, por exemplo, a quase não intervenção do Estado na economia, mas até mesmo dentro desse grupo você encontra aqueles que defendem uma livre, né, economia, um livre mercado, uma não ingerência do Estado na economia, mas defendem uma ingerência do Estado no uso e costumes, na vida do dia a dia do cidadão. E isso é muito ligado, por exemplo, ao Partido Republicano nos Estados Unidos, né, onde defende um Estado praticamente mínimo na economia
mas um Estado, muitas vezes, um pouco mais interventor no uso e costumes, um pouco mais tradicional. Na vida da população na vida da população. Então, isso a gente consegue enxergar na vida das pessoas com políticos que, por exemplo, defendem, né, a manutenção da proibição do aborto. Alguns defendem, inclusive, tirar as poucas exceções dessa regra que existem no Brasil, por exemplo, como é o caso do estupro, ou de um feto com má formação. Então, isso está mais ligado, por exemplo, a uma direita mais conservadora, a uma direita mais tradicional. Temos a extrema-direita. Temos aquela extrema-direita que, na verdade, do ponto de vista histórico, não é tão ligada ao livre mercado assim. Já é uma direita que beira ali o fascismo, o próprio também nazismo, que já aí tem uma questão étnica, né? Então, dentro da direita, a gente já tem alguns campos, né, bastante pulverizados. Na internet é muito comum hoje, com né, a vinda do TikTok, a vinda do Instagram, você encontra aí das mais diferentes ideologias. Temos aí ideologias, por exemplo, ligadas à monarquia, temos ideologias ligadas ao narcocapitalismo, que é um capitalismo puro, né, onde existe aí o livre mercado e não existe praticamente Estado. Mas do ponto de vista histórico, nós temos aí a direita conservadora, a direita um pouco mais liberal, no uso e costumes, por exemplo, também existe. Aqui no Brasil existe o movimento livre, né? Existem movimentos da extrema-direita, historicamente conhecidos e ligados ao fascismo, ao nazismo. E dentro da esquerda também existe um campo bastante pulverizado. Era essa a pergunta, né? Como existe essa divisão dentro da direita, da esquerda acredito que também. Existe. Dentro da esquerda existe um campo bastante pulverizado também. Nós temos aí, dentro do campo da esquerda, os sociais-democratas. Aqui no Brasil, a gente tem alguns partidos com essa visão de mundo. A gente pode citar aí o atual PDT, um partido que é ligado à democracia trabalhista. E que defende, por exemplo, defende a manutenção do capitalismo, entende o capitalismo como única forma possível de modo de produção, né? Mas defende uma intervenção do Estado porque entende que realmente o capitalismo cria desigualdades. Então, do ponto de vista histórico, nós temos aí políticas sociais democratas à torta e à direita pelo mundo. O próprio plano de previdência surgiu da social-democracia, né? A previdência do Brasil surgiu da social-democracia, não só no mundo, né? O plano Beveridge, etc. Para quem estuda aí direito previdenciário, está muito acostumado com alguns desses conceitos. Mas nós temos também uma direita um pouco mais radicalizada, com os socialistas e os comunistas, e os anarquistas também, né? O socialismo, basicamente, a gente pode denominar, são aqueles que defendem, né, a ditadura do proletariado. São aqueles que entendem que o capitalismo cria uma série de distorções, explora, você tem a figura da burguesia, né? Que são os patrões, vai resumindo de maneira... Bem resumido. Bem resumido, mas é o melhor resumo que você poderia ter feito. Porque tem muita gente que confunde burguês com renda. Que a gente tenta aqui deixar as coisas mais claras, mais simples, né? Mas é o melhor resumo que poderia ter sido feito. Porque muita gente confunde burguês com gente rica, e não é isso, né? Burguês não necessariamente é rico. Você pode ter proletários ricos, na visão do marxismo, né? É possível, e é legítimo que seja. Mas existe uma exploração, né, de um burguês sobre o proletariado. Existe sobre os funcionários. Sobre os funcionários. Ele ganha dinheiro explorando o trabalho de outro. Então, para um socialista, para alguém ficar rico, alguém tem que ficar pobre. Aliás, muita gente tem que ficar pobre para uma pessoa ficar rica. Então, defende uma intervenção, né, do proletariado sobre o Estado. Né? Então, o socialismo não é a estatização dos meios de produção. Ele é a tomada do proletariado, do poder, e aí sim a tomada do proletariado também sobre os meios de produção. Então, existe uma ditadura do proletariado, que na visão do socialismo existe uma democracia nessa ditadura, que seria a participação popular nos conselhos populares, né? E aí existe também uma visão mais aprofundada do que seria o anarquismo, do comunismo, que a gente já está beirando realmente aí a extrema esquerda, né? Que seria aí também uma abolição do Estado, né? O anarquismo e o comunismo, eles são nada mais nada menos que uma abolição do Estado. A diferença é que o comunismo, eles entendem que tem que passar pelo socialismo antes, o anarquismo não. Vai direto. Vai direto. Aí seria algo bastante utópico. Então a gente está vendo aí que os extremos são muito radicais, né? Já beira o perigo aí.
Sim, eu praticamente não confundo, né? Eu não acho que é possível confundir comunismo com nazismo, por exemplo, como já havia acontecendo. Mas, realmente, os extremos são perigosos, do ponto de vista da democracia que nós temos hoje. Né? Essa democracia que nós temos hoje de participação popular, né, realmente, ambos os lados são nocivos ao mundo político hoje. Quem está acompanhando a gente, eu não sei se provavelmente vai ter a mesma impressão minha. Mas chega a ser confuso, são vários termos, são várias nomenclaturas que a gente não está acostumado, né, Matheus? Exato, são nomenclaturas que muitas vezes são submetidas a erro, são levadas a erro, principalmente em época eleitoral. Eu acho que em 2018... A ideia do podcast especial sobre isso é justamente para acabar com essas confusões. Em 2018, agora também, 2022, em período eleitoral, parece que nós fomos ligados e colocados sobre uma ótica da Guerra Fria. Parece que toda aquela máquina ideológica da Guerra Fria, dos dois lados, bombardeou a população. Então, existe, né, uma série de erros, de compreensão mesmo teórica, ainda que simples, sobre o que é capitalismo, sobre o que é socialismo, né? E sobre o que é fascismo também. E isso impacta diretamente em decisões de debate político. Então, hoje, eu acho que não só hoje, né, 2022, mas se for pegar a eleição de 2018, pegar a eleição de 2014, pegar a eleição de 2010, elas são didáticas. Porque alguns temas só aparecem eleição e depois não são mais discutidos. Exatamente. Vou dar um exemplo, o aborto. Exatamente. O aborto foi muito discutido na eleição de 2010, né? Houve uma defesa de um lado, houve uma defesa do outro, depois os dois candidatos ali meio que declinaram do debate, porque um candidato apareceu numa sala de aula defendendo o aborto, né, que foi o José Serra naquele período. E esse debate é muito mal feito, porque ele acaba pegando paixões ideológicas, né, justamente por não compreensão de conceitos como capitalismo, liberalismo econômico, né, o que é ser conservador, o que é ser progressista, e leva ao pé da letra alguns desses debates e deixa o debate bastante radicalizado. E empobrece também a discussão, né? Empobrece, porque se eu sou um progressista, necessariamente eu tenho que defender, por exemplo, aborto? Não necessariamente. Né? Então, se eu sou um conservador, eu tenho que ser radicalmente contra a legalização da maconha? Então, acabou levando as pessoas para um debate polarizado. E esse debate polarizado, ele serve a alguns grupos políticos, né? Porque, do ponto de vista da sociologia, da filosofia, grupos políticos se formam a partir da coesão e da coerção. Então, eu tenho que ter algo em comum com você para ser do mesmo grupo político que você e preciso ter algo coercitivo para eu ter medo de sair desse grupo político. Entendi. E não é só da política, a gente está falando de religião aqui, a gente está falando da família, está falando de uma série de conceitos onde a coerção e a coesão existem simultaneamente. Então, seria a coesão, a gente fala quando é a similaridade das ideias. Exatamente. E a coerção é quando eu tô com medo. Tenho um medo aí. Exatamente. Eu acho que o exemplo mais didático, né, é a religião. As pessoas entram numa igreja, né, entram numa determinada filosofia teológica por entender que aquilo o satisfaz, né? E também porque existe um grupo de pessoas similares a ele. Uhum. Então, se eu for numa igreja evangélica, eu já fui muitos anos numa determinada denominação do qual eu me sentia igual às outras pessoas. É mais fácil, você se difunde ali o seu conhecimento e as suas relações sociais ali. E você tem medo de sair. Uhum. Né? Você tem medo de sair porque você entende que se você sair, você pode ser punido de alguma forma, seja espiritual ou materialmente falando. E da história da humanidade, isso sempre foi feito. As relações sociais sempre foram feitas entre coerção e coesão. E quem está no jogo político sabe disso. Então, utiliza desses conceitos e implementa isso no debate. E pega, por exemplo, alguns temas, né, e radicaliza esses temas. Uhum. E joga uma série de pessoas ou do lado da esquerda ou do lado da direita. Se você defender determinadas pautas, mesmo que às vezes você não seja simpatizante de uma determinada denominação política, um partido político, você radicalmente é colocado como isso ou como aquilo. Como isso ou como aquilo. Se eu defender tal coisa, eu sou petista, eu sou bolsonarista. E isso faz parte de um debate político bastante empobrecido, né? Bastante pobre.
Então, você está falando assim, mas acho que é difícil a gente se definir, sou isso ou sou aquilo. Porque pode me agradar. É possível que alguma coisa da direita me agrade, mas da esquerda também? Isso possível. significa o quê? Que eu sou do centro? O que é isso? Muita gente utiliza o centro político como isso, como... Tá em cima do muro? Em cima do muro, como a reunião de algumas ideias. Na verdade, eu não o coloco assim, né? Eu não coloco... Ainda mais no Brasil. No Brasil, quando você fala de centro política, né? A gente já fala de centrão. As pessoas já veem na figura das pessoas centrão, que é uma outra questão, coisa. O centrão é um movimento político fisiológico que existe dentro da estrutura política do Brasil. Está em todos os tecidos políticos do Brasil, o centrão. Ele funciona de forma fisiológica porque a tradição brasileira é fisiológica, é clientelista. O que isso significa, doutor? Desde o descobrimento do Brasil, o Brasil sempre foi tratado, a coisa pública sempre foi tratada de modo privado. Né? Como é que as pessoas podem enxergar isso de uma forma bastante fácil e didática? O Brasil é quase um continente sozinho. Muito grande territorialmente. Muito grande. Você pega, por exemplo, Portugal, que é um país pequeno. Como é que um país daquele tamanho, com uma população pequena, ia conseguir colonizar um continente inteiro? Só existe uma forma: terceirizar isso aos entes privados da época, aos aristocratas, né? Aquela aristocracia portuguesa que existia ali. Mandou esse pessoal para cá e deu a eles terras. Eles fizeram suas próprias leis. Então, o Brasil, tradicionalmente, quem tem terra, tem lei ao lado dele. Então, isso criou 500 anos segue a mesma história. Segue a mesma história, né? Segue essa mesma tradição. De quem tem terra, tem lei. De quem tem terra, tem poder. Então, a nossa tradição política sempre foi clientelista, de os grandes barões de terra pagar o voto, né? Pagar a política, pagar o poder. E isso foi influenciando todas as fases políticas históricas que o Brasil passou. E isso chega até hoje. Então, hoje, o clientelismo político, ele é muito comum. Ainda existe a cultura da compra de voto, ainda existe a cultura da pessoa que vota, vender o voto e ter quem compra, né? E também da política feita via centrão de favor. Então, o centrão, ele é mais maleável, vai de acordo com Ao gosto do freguês, ele vai de acordo com o que a maré está indo. Porque o que interessa é ele estar perto do poder para ele manter a sua fisiologia. Né? Agora, o centro político é tradicional, teórico, ele falou em cima do humor, ele vem justamente para reunir algumas ideias vindas da esquerda, menos radicais, e algumas ideias vindas da direita, mas predominando, no caso, o sistema do capitalismo. Ele pega algumas ideias da esquerda ou da centro-esquerda e junta algumas dessas ideias e tenta implementar em políticas públicas, né? Mas também tentando não se ligar de forma ideológica à esquerda, por exemplo. Então, a esquerda também acabou absorvendo uma parte disso. Então, você tem hoje o que a gente chama no Brasil de centro-esquerda, candidatos que se autodenominam de centro-esquerda, né? Observando essas ideias, algumas das ideias vindas da direita, etc. Então, o próprio Plano Real, por exemplo, no Brasil, ele veio de um debate que acabou abraçando políticos da esquerda, né? Então, você tinha ali políticos ali, que hoje a gente pode falar o nome, por exemplo, o Itamar Franco. Não dá para indicar o Itamar Franco como um político de direita tradicional. O próprio Fernando Henrique Cardoso, né, que foi presidente do Brasil em 2 oportunidades, ele é um político, ele é um sociólogo de uma linha marxista, né? Mas na sua bandeira política, quando foi presidente do país, ele implementou uma série de políticas neoliberais. É o tipo político de centro-esquerda até, se fosse o caso, ou centro-direita. Mas é de um partido que se denomina direita. É um partido que se denomina direita, mas não nasceu da direita. O PSDB não foi um partido tradicionalmente de direita. Ele se tornou de direita quando se obteve uma polarização com o PT. O PT, sim, um partido que nasceu do sindicalismo, né? É um partido sindicalista na sua origem, na sua essência, né? Surgiu com uma bandeira marxista de esquerda. Existe um debate se o PT nasceu para ser um partido reformista ou revolucionário, né? Nessa concepção de Gramsci, por exemplo. Mas é um partido de esquerda.
né? O PSDB, ele nasceu como um partido de centro-esquerda. Né? Ele nasceu como um partido social-democrata. O próprio nome fala, Partido da Social-Democracia Brasileira. Então, é um partido de centro-esquerda. Ele nasceu isso. Só que, lógico, na disputa de poder junto com o PT, em 94, em 98, em 2002, 2006, 2010, 2014, acabou havendo essa polarização, né? Porque o PSDB sempre foi um partido muito forte, um partido que governou o país em 2 oportunidades. Então, ele tinha uma máquina de propaganda eleitoral muito forte, e ele foi jogado ao outro lado, né? Hoje o PSDB é um partido que não consegue hoje se elevar a um debate presidencial, porque outros atores tomaram esse lugar da direita. Hoje a gente tem candidatos de direita mais moderados, né? E candidatos de uma direita mais radical, né? Que defende bandeiras, especialmente ligadas aos costumes, de uma forma bastante radical, né? Doutor, a política brasileira não é para amador, né? Não, política brasileira não é para amador. A gente tem no Brasil algumas questões da política que são bastante sui generis do Brasil. São, né? Bastante? Sui generis. É bastante própria do Brasil. Que às vezes você não encontra, talvez, em outro lugar do mundo. A política tupiniquim tem... Uma política tupiniquim. A gente tem aqui uma esquerda tupiniquim, a gente tem uma direita tupiniquim. Né? A gente tem uma direita, por exemplo... Eu brinco, né? Ela é contra o aborto. Mas ela é contra o aborto, né? Mas ela é favorável se o feto estiver vivo, nascido. Porque defende, por exemplo, a pena de morte. Como é que você defende a pena de morte e é contra o aborto? É uma coisa que não tem muita lógica. Muita lógica. Né? Em nenhum lugar do mundo isso existe. O que se existe no mundo é uma luta realmente contra a legalização do aborto. Nos Estados Unidos isso existe. Mas sob a bandeira da vida. Existe, por exemplo, uma concepção que a partir da fecundação é vida. Logo, o Estado não pode em nenhum momento, né, salvo algumas exceções, tirar a vida daquela pessoa. Não, no Brasil não, eu defendo a pena de morte. E defendo isso contra o aborto. É uma coisa muito brasileira, né? E a pulverização também de ideologias no Brasil e a sua expansão também é algo muito brasileiro, né? A gente acabou de falar da fisiologia política, que é uma questão também muito própria dos países sul-americanos, em especial da política do Brasil. Então você tem um conceito de direita e esquerda muito maleável. Muito maleável. O exemplo do PT é um exemplo muito relevante, porque lá, um pouco antes da eleição do Lula, em 2002, alguns dirigentes do partido, né, entendiam, por exemplo, que o PT tinha que abandonar a bandeira do socialismo. Dentro de um partido de esquerda, em qualquer lugar do mundo, é muito complicado você fazer esse tipo de debate. Né? Mas você teve o Zé Dirceu falando que o PT teria que abandonar, naquele momento, a bandeira do socialismo. Não tinha mais como defender o socialismo. E hoje o próprio PT defende essa bandeira, né, institucional, embora é muito complicado fazer esse debate hoje numa eleição presidencial. A gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Até porque a política no Brasil hoje tem bandeiras que, na minha opinião, são mais imediatas. Né? Hoje a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, insegurança alimentar. Então, o debate no país hoje não é socialismo ou fascismo, né? Hoje o debate no país tem que ser tirar as pessoas da fome. Exatamente. Né? Tem que, de novo, incluir as pessoas dentro de uma cadeia de consumo, trazer dignidade a uma parcela da população que está vivendo a miséria. Então, hoje nós temos questões muito imediatas. Toda eleição tem questões imediatas, mas acho que desde a democratização, acho que desde o Plano Real, nunca se teve um debate tão imediato, né, necessário a ser feito do que agora. Que é uma política de tirar as pessoas da fome. Se a gente pensar em 33 milhões, isso é maior que a população de muito país por aí. É uma Argentina, por exemplo, né? É quase um estado de São Paulo inteiro passando fome. Né? O estado de São Paulo tem quase 40 milhões de pessoas. Então, nós estamos falando de países dentro do nosso, de pessoas que não conseguem fazer três refeições ao dia. Só que a classe política, né, que vai votar, né, as classes sociais estão debatendo conceitos que são marginalizados. Me parece que é mais uma questão de quem vai se manter ou quem vai ter o poder do que quem vai realmente solucionar os problemas do nosso país, da nossa região.
Justamente o debate pelo poder, ele traz esse debate bastante marginalizado, né? Lógico, eu não vou entrar aqui em um debate teórico, mas isso sempre foi feito ao longo da história. Né? Não tá novidade nessa eleição. Não é novidade nessa eleição, nem é no Brasil. Até mesmo quando esse debate era mais acadêmico, quando surgiu as teorias, por exemplo, do marxismo, ele surgiu, né, justamente porque houve uma marginalização do debate. Né? Olha, nasceu uma corrente poderosa daí. Sim. O próprio Manifesto Comunista, feito por Karl Marx, da onde que ele surgiu? Ele surgiu, né, o Marx, inclusive, utilizou de uma linguagem mais fácil e irônica no Manifesto Comunista, justamente porque os comunistas estavam sendo colocados ali como contra a família. E nunca existiu esse ser contra a família dentro da cadeia teórica do comunismo e do socialismo. Vamos falar então, doutor, o que é o comunismo e o que é socialismo, que sempre são confundidos? São confundidos, né? O socialismo, ele é uma fase de transição ao comunismo. Então, hoje nós vemos o sistema do capitalismo. Vamos imaginar que nós estamos numa sociedade onde adquirimos o que o Marx chama de consciência de classe. O que é consciência de classe? Né? A burguesia tem consciência de classe. É você ter consciência como classe das suas necessidades econômicas. Então, eu sou assalariado. Eu sou proletário, na visão marxista. Os proletários, aqueles que são assalariados e explorados, tomam consciência que são explorados, né? E buscam o quê? Buscam a reversão desse sistema do capital. E partem para a conquista de um Estado socialista. O que seria o socialismo, então? O socialismo é essa fase de transição entre capitalismo e comunismo, do qual o proletariado, como classe, conquista o Estado. Ele acaba ascendendo ao poder, né? Temos uma experiência de Estado socialista que foi a União Soviética. Houve a Revolução Russa, né, em 1918, se não estiver errado, onde o Partido Bolchevique, né, os proletários daquele Estado, tomaram o poder. Né? Houve uma série de contra-revoluções ali também, mas acabou prevalecendo ainda a Revolução Vermelha, né? O Exército Vermelho, que depois foi constituído como Estado. A partir disso, você tem uma série de políticas dentro do Estado socialista, como, por exemplo, a tomada dos meios de produção das mãos do burguês, da classe burguesa. O que é o burguês, para deixar isso também bem simples? Não é quem ganha mais, quem ganha menos. As pessoas estão acostumadas no Brasil a falar de classe A, classe B, classe C. Mas o que nós temos dentro do marxismo é proletário e burguês. Quem é dono de um meio de produção, quem é dono de uma fábrica, quem é dono de um grande comércio e explora a mão de obra de outrem, né, para ganhar um valor sobre isso e enriquecer. Dá um salário baixo, às vezes má condições de trabalho, Exato. E daí enriquecendo as custas do trabalhador. Todos nós nascemos com a capacidade de trabalho. É a única capacidade que todo ser humano tem, né, que o Marx fala. A partir disso, a partir desse conceito, o proletário ascende ao poder e toma os meios de produção do burguês. Então, o proletariado agora vai fazer essa gestão, né, dos meios de produção. Mas para o socialismo, para o comunismo vingar, ele precisa do socialismo. E para o socialismo vingar, ele precisa levar o capitalismo ao extremo. Ele precisa fazer que realmente o capitalismo extraia o que for possível dele, em termos de recurso. Tá? E na visão marxista e também na visão de alguns teóricos pós-Marx, como Trotsky, isso precisa ser internacional, precisa internacionalizar. Não adianta apenas um Estado adotar uma política socialista. Precisa que haja uma contaminação de outros Estados, para que todos os Estados também implementem políticas socialistas, e a partir de um determinado ponto, a sociedade, como tal, vai eliminar as classes sociais, vai eliminar a burguesia, né, de tal forma onde ela estará preparada no ponto de vista de consciência e do ponto de vista econômico, do ponto de vista da geopolítica, para ascender a uma nova fase, que seria a fase do comunismo. A fase do comunismo é a supressão do Estado. Zero Estado. Zero Estado. Né? O proletariado não vai mais precisar do Estado como um interventor do meio de produção. E quem que administraria, por exemplo?
O proletariado, a própria classe social, que vai existir apenas uma classe social, né? Lembrando, não é classe social do ponto de vista de renda, é a classe social do ponto de vista de consciência, né? Aqueles que hoje são explorados, né, não terá mais exploração. Não quer dizer que ninguém vai trabalhar. Todo mundo deveria trabalhar igual. Todo mundo vai trabalhar igual, né? Todo mundo vai trabalhar de forma igualitária. Dentro, por exemplo, da Constituição da União Soviética, existe um princípio básico que é quem não trabalha não come. Então, tem trabalho. Vai ter que trabalhar e bastante no regime socialista. E também no regime comunista. Porque a gente sempre ouve falar assim, esse tipo de regime, um trabalha e o outro que não trabalha vai ganhar a mesma coisa? Não existe. É bem assim? Não, além de não ser assim, as experiências socialistas que existiram e ainda existem demonstram isso, né? O exemplo da União Soviética é bastante claro. Está na Constituição da União Soviética e quem trabalha não come. Da mesma forma a China hoje, né? A China ainda existe classes sociais do ponto de vista de renda, né? Mas os meios de produção hoje são uma espécie de licença do Estado. Você tem pessoas ali que emergem do ponto de vista de renda, que ocupam altos cargos dentro de um regime capitalista, dentro de empresas teoricamente privadas, mas para essas empresas, funcionárias, precisam de uma autorização do Estado. Então, a China, inclusive a China se autodenomina um regime socialista com características chinesas. Que é o que a gente está falando do Tupiniquim acontece na China. Na China, existe propriedade privada na China? Existe propriedade privada na China. Só que ela precisa de uma licença do Estado. E é bom a gente lembrar do exemplo da China, porque a China, há 40 anos atrás, ela tinha metade do PIB do Brasil. Metade. Uma população infinitamente maior, né? Tinha metade do PIB do Brasil. E hoje, 40 anos depois, a China tem nada mais nada menos do que 8 vezes o PIB do Brasil. 8 vezes o PIB do Brasil. Em 40 anos. Em 40 anos. Ela multiplicou o PIB a tal ponto, no regime socialista, que é justamente levar ao capitalismo a seu êxtase, que hoje o PIB da China é 8 vezes o PIB do Brasil, né? E não só isso, a China recentemente, na última mudança que nós tivemos de IDH, né? O índice de desenvolvimento humano, a China ultrapassou o Brasil. Significa que hoje um chinês vive melhor que um brasileiro. Médio. A gente critica. Né? É muito comum a gente criticar a China, né? E não conhece, né? E não conhece. Então, enfim, de uma forma bastante resumida de conceitos, o capitalismo é o Estado, os meios de produção feita pela iniciativa privada, né? Que é o que tem no Brasil hoje. Que é o que existe no Brasil hoje. O Brasil nunca viveu uma experiência socialista. Tem gente que fala que viveu nos anos do PT. Não chegou nem perto disso, né? O Brasil nunca viveu um regime socialista. Dentro da América do Sul, nenhum país viveu um regime socialista, né? Nas Américas, nós temos o exemplo de Cuba, que realmente vive um sistema socialista. Só. Isso não inclui a Venezuela. Nem a Venezuela vive um sistema socialista. A Venezuela vive um sistema político que se diz socialista. É uma ditadura que se diz socialista. Mas do ponto de vista econômico, ela é diferente. É diferente. Do ponto de vista econômico, ela continua sendo capitalista. Eu acho que nessa conversa aqui a gente tem que ficar muito claro, doutor, que a questão política é diferente da questão econômica, né? Exato, é completamente diferente. A Venezuela também é um caso muito peculiar e muito particular. A Venezuela, historicamente, vive golpes de estados. Tradição? É a tradição da Venezuela viver golpes de estados. Então, até os governos de esquerda, por exemplo, sofreram golpes de estado. Hugo Chávez sofreu um golpe de estado. Mas atualmente ela se identifica como uma esquerda bolivariana. Esse termo de bolivarianismo surge de Simão Bolívar, que foi um nacionalista sul-americano, né? Nasceu ali na Colômbia, na Venezuela, que na verdade era um país só. Equador, Colômbia e Venezuela, na época da independência, no movimento de independência dos países da América do Sul, com exceção do Brasil, a ideia naquele momento era que fosse um país só, América Espanhola, né? Mas houve uma fragmentação historicamente feita pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham interesse que houvesse uma fragmentação dos países da América do Sul.
justamente por uma questão de não ter um concorrente forte economicamente aqui na parte de baixo das Américas. E quando Simão Bolívar pregava o que? O nacionalismo. O nacionalismo não tem nada a ver com o socialismo. Muito pelo contrário, são antíteses. Então, por isso que a política na Venezuela ela é mais voltada ao nacionalismo e utiliza da esquerda como forma de coesão ideológica. Mas do ponto de vista de implementação de políticas, né, de sistema econômico, ela continua sendo um sistema capitalista. Houve tentativas de se implementar um regime, economicamente falando, socialista na Venezuela, que não vingou. Uhum. E hoje a Venezuela vive uma crise econômica sem precedentes, por causa de bloqueios vindos do Ocidente, né, do Hemisfério Norte. Bloqueio americano sobre o petróleo da Venezuela, que é o único produto que a Venezuela consegue produzir é petróleo. Você... tendo embargo, você não consegue ter financiamento de fora e não consegue vender o seu produto, a sua economia... Vou fazer o que com aquele petróleo todo? Não faz. Então, a Venezuela vive uma crise econômica e inflacionária sem precedentes, por causa de bloqueios de ordem econômica e política. Fazendo uma aspas aqui, é o que estão querendo fazer com a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Exatamente, é o que querem fazer com a Rússia. A diferença é que a Rússia se preparou para isso. Já foi de caso pensado, né? Não foi da a noite Rússia, pro dia. Exatamente. A Rússia, ela fez reservas econômicas durante 6 anos, já se preparando para um conflito. Então, ela reservou dinheiro, reservou ouro, reservou recurso natural. E diferente da Venezuela, a Rússia tem recursos naturais que são imprescindíveis para o mundo. Além de ter uma economia muito mais forte. Então, ela tem gás, o próprio petróleo, né, em larga escala, mas ela tem o gás que aquece toda a Europa, né? Ela produz fertilizantes que o Brasil foi necessário, né, continuar tendo uma relação diplomática com a Rússia, porque se ficar sem fertilizante a gente teria problema com o agronegócio, né, e a produção de alimentos. Então ela tem uma série de produtos, inclusive de manufaturas, que são necessários para o mundo. Né? Então você não o bloqueio econômico em relação à Rússia aparentemente não vem dando certo. Ela tem conseguido se virar. Sem falar que a Rússia tem um exército muito, né, um poder militar, herança da União Soviética ainda, muito mais forte do que a Venezuela. Mas veja que até mesmo essas experiências assim como Cuba e como Venezuela, né, as tentativas de derrubar desses governos foram infrutíferas muito por causa de um apoio da população desses países ao regime que ali está, né? Por isso essa questão ideológica nesse país é tão importante. Né? Se o governo cubano fosse ruim, como se é pregado no Brasil, o governo já tinha caído lá. Eu não vejo dúvida disso, porque você tem um embargo econômico do país mais rico do mundo. Esse país faz fronteira via mar, né? Nós temos uma pequena faixa de oceano que separa Estados Unidos e Cuba. Inclusive as pessoas atravessam a nado. Se não houvesse um mínimo de endosso da população desses países ao regime cubano, por exemplo, o regime já teria caído há muito tempo. Agora, o regime socialista em Cuba, ele trouxe benefícios à população cubana, né, que vivia na miséria no regime anterior. O regime de Fulgêncio Batista. Então ele trouxe. O regime socialista tem essa característica. Ele traz ali benefícios sociais aos mais pobres, aos montes. A União Soviética, até 1991, não tinha desemprego na União Soviética. Somente daqueles que não queriam trabalhar. Você tem capacidade de trabalho? Você tem emprego. E se você tem emprego, você tem salário, né? Após a queda da União Soviética, você tem aí um desemprego alarmante nos países, na Rússia e nos países satélites ali da União Soviética. Você tem a fome chegando nesses países, né? E você tem gente que enriqueceu muito. A desigualdade. Né? E, voltando ao Brasil, a desigualdade é o maior celeuma histórica do nosso país, né? Nós entramos no capitalismo de forma muito tardia. Nós ficamos muito tempo no regime escravocrata, no regime mercantilista. Foi o último da região a abolir a escravatura. Nós somos o último do Ocidente. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Foi o Haiti?
Haiti? Não, o Brasil foi... O Haiti aboliu a escravidão antes, porque no Haiti houve uma revolução de escravos que tomaram o estado do Haiti. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E aboliu de uma forma tardia. E de uma forma precarizada. Por quê? Eu faço mestrado em Direito da Saúde. E eu estava escrevendo um artigo sobre a composição do SUS, por exemplo, nos países da América do Sul. Isso, inclusive, virou um artigo de livro que foi publicado recentemente acho que em 12 países. Quando eu fui me deparar com a Constituição dos países da América do Sul, você se surpreende como nós fomos atrasados na abolição da escravatura. Por quê? A Argentina, por exemplo, aboliu a escravatura em 1853, na Constituição Argentina de 1853, que é a mesma Constituição vigente até hoje. E lá, eles aboliram a escravatura e ainda colocaram que o Estado deverá indenizar os escravos. Ou seja, a própria Argentina entendia que havia uma consciência, né, de reparação. Bem diferente do que foi aqui. Não, aqui foi... A Lei Áurea foi um artigo. Está abolindo a escravidão em território nacional, ponto. Faz o que com o negro depois? Que até então estava cativo. Larga. Largou. Aí nós tivemos ali 33%, mais de um terço da população brasileira daquele período da escravatura era negra. Um terço da população era cativa. Né? Com isso, o que aconteceu ali? Essas pessoas foram marginalizadas. Essas pessoas foram marginalizadas por quê? Porque o Estado, na época, tanto o final do Império quanto o movimento republicano, começou a importar a mão de obra da Europa numa forma de embranquecer a sociedade. Numericamente, isso foi feito apenas para a gente embranquecer a sociedade brasileira, do ponto de vista ideológico. Porque havia-se, no começo do século XX, escolas teóricas que diziam que uma sociedade só iria ser desenvolvida se ela fosse branca. Ai, meu Deus. Então a gente importou mão de obra sem precisar. E marginalizou a mão de obra negra. Isso fez que, inclusive, a nossa entrada no capitalismo fosse tardia. A gente só começou a ter indústria a grande porte, né, em larga escala, já no Estado Novo, já com Getúlio Vargas. Né, que utilizou isso, inclusive, como política. Essa herança aí levou muito tempo, né? Levou. E aí isso criou uma desigualdade social sem precedentes. A escravidão em si já é um absurdo, né? E a libertação também foi feita de maneira absurda também. Como é que a gente ia enxergar esse conceito de direita e esquerda, por exemplo, na época da abolição? Como é que era visto isso? Boa pergunta. Né? Exatamente, uma boa pergunta. Boa pergunta. Durante praticamente todo o império de Dom Pedro II, durante todo o governo de Dom Pedro II, havia-se o quê? Duas correntes políticas. Uma corrente mais progressista, abolicionista, que basicamente eram aqueles membros da burguesia e da classe média aristocrata que ia estudar fora do país. Voltava para cá, doutor, mas o que ele tinha? Ele tinha contato com uma sociedade sem escravos. Né? Portugal mesmo aboliu a escravidão no seu território continental um século antes do Brasil. Então, há 100 anos antes, eles não tinham escravos lá. Então, você tinha lá brasileiros que iam estudar em Lisboa, em Porto, ou iam para a Inglaterra, ou algo do tipo, e conviviam com uma cidade que não tinha escravidão. Lógico, tinha racismo ali. Vinha para cá e via a barbárie da escravidão. Então, você tinha um movimento político abolicionista branco, né? E também um movimento abolicionista de resistência negra. De escravos que fugiam, que começaram a se revoltar. Né? Houve uma série de movimentos da escravatura naquele período, de escravos, que começaram a se suicidar. Né? Enfim, então você teve ali esse movimento abolicionista político branco e negro, né? Que era considerado como esquerda. E você tinha um movimento conservador, inclusive de grandes poetas da época também, escritores da época. Salvo engano, se eu não tiver cometendo uma prioridade, acho que era o José de Alencar, por exemplo, era um grande defensor da escravatura. Que dizia que o Brasil, como celeiro do mundo, porque a gente produzia e exportava muito, né, produtos de agricultura, matéria-prima, nós não conseguimos sobreviver sem seus escravos. Vai haver um colapso econômico sem escravatura.
Quando começou a ter uma pressão econômica de fora, né, principalmente da Inglaterra, a grande potência da época, para que o Brasil parasse de utilizar a mão de obra escrava, essa classe conservadora falava que essa abolição tinha que ser tênue, assim, tinha que ser devagar, né, para que não houvesse, né, um problema econômico, um lapso econômico. Então aí começou a ter as leis do sexagenário, do vento livre e tal, que foram leis abolicionistas. Dá pra dar um gostinho. A gente tá fazendo alguma coisa. E aí, quando realmente a gente já estava beirando já o século XX, 1888, houve a abolição da escravatura. Mas veja, naquela época você já tinha políticos da esquerda progressista. Ninguém discutia socialismo no Brasil naquele período, porque era uma política praticamente feudal, né? Nós estávamos discutindo ali a abolição da escravatura, né? Um direito humano, que é ser livre, trabalho livre. Doutora, o nosso tempo está acabando aqui, já sinalizaram aqui para a gente. E a gente viu nessa nossa bate-papo vários termos, várias filosofias, né? A gente passou aí pela filosofia, pela política, pela economia. Qual que é a importância da gente saber exatamente hoje sobre esses conceitos, o que é na hora do nosso voto? Antes de nós decidirmos nosso voto, a gente tem que decidir qual é a nossa necessidade econômica. Sua, da sua família e das suas relações sociais, né? A partir do momento que você sabe da sua necessidade econômica, você vai decidir o seu voto. Você vai olhar para dois campos. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós estamos num campo polarizado, né? Onde você vai olhar, de um lado, um campo que defende, talvez, um livre mercado, políticas voltadas ao mercado financeiro, e você vai avaliar se essas políticas têm dado certo. Acho que os números estão aí para dizer isso. E você tem, do outro lado, uma esquerda, por exemplo, que defende uma intervenção em questões sociais iminentes, inclusive iminentes, né? Nós temos uma necessidade social iminente no país. Acabei de falar de 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar, mas não é só isso. Nós temos uma calamidade em desemprego, em subsalários, em subempregos, né? Então, temos um campo político que defende políticas de defesa da CLT, políticas relacionadas a esse campo. Então, as pessoas elas vão ter consciência de classe em determinado momento, né? Ou você vai defender lá números no mercado financeiro, você tem total direito de defender isso dentro de uma democracia, ou você vai defender uma intervenção socioeconômica. Na hora do nosso voto, a gente tem que ver o que vai fazer sentido pra gente. O que faz sentido pra gente. A maioria leva. Tomara. Tomara que seja respeitada a vontade popular no dia 2 de outubro. A gente fez um podcast sobre democracia e ditadura e a gente falou muito sobre isso, sobre o fortalecimento da democracia. Por que isso é importante? Sem sombra de dúvida, a democracia foi um instrumento dentro da sociedade brasileira que trouxe os avanços sociais que nós conhecemos, né? O Brasil tem uma democracia muito recente. Estamos falando de 85 até 2022. Então, não temos ainda nem 40... Engatinhando. Não temos nem 40 anos de democracia, né? E a democracia não é só voto. A democracia é cidadania. E as pessoas têm o direito à cidadania, à educação, à saúde. Isso é democracia, né? Como é que a democracia pode dar errado depois das eleições de 2 de outubro agora? Se esses direitos não forem implementados. Se a gente continuar tendo um desemprego alarmante como nós temos hoje, se nós continuarmos tendo uma crise inflacionária, né, ainda que durante os meses estagnou, mas ela vai voltar daqui a pouco, né, pós-eleição. Se a gente continuar tendo pessoas passando fome, aí o radicalismo entra. Aí ou a extrema-direita ou a extrema-esquerda pode adotar ideias, propor ideias que acabam convencendo. Historicamente, como é que a extrema-direita emergiu? Do caos. A extrema-direita no Brasil e no mundo, ela sempre emergiu do caos. Né? É só lembrar a Alemanha, pouco antes da ascensão de Hitler. Ela vivia o caos econômico. Então, defender a democracia é você defender a cidadania, você defender redução da desigualdade social, você defender fim de privilégios de uma determinada classe econômica, né? Então, você tem esses dois campos que hoje estão disputando o poder. Um campo que defende, por exemplo, taxação de grandes fortunas,
para implementar políticas sociais. E outro campo que não. Eu quero que não seja taxado grandes fortunas e não tenho nenhuma política em questão social, porque o mercado uma hora vai resolver isso. Aí... São visões diferentes, São totalmente visões diferentes de mundo. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Com certeza vai ajudar muita gente aqui. São temas difíceis, complexos, que com um podcast não vai resolver isso, né? Mas acho que já abre um espaço aí para suscitar dúvidas, para ir pesquisar. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O EnsinaCast de hoje já acabou, mas o próximo também vai ser sobre as eleições, porque dia 2 de outubro está chegando. É importante saber com consciência em quem você vai votar, quais ideias você defende. Então, até logo!